eu separei aqui alguns mercados prósperos para este final do ano de 2022, começo de 2023, né? O que temos aí de mais atual e mais rentável nesse período, certo? Muito grande, né? A previsão dos economistas para tanto final de 2022 para 2023 é de que há segmentos que devem, obviamente, sustentar o PIB, né, que é o crescimento do produto interno bruto do nosso Brasil, tá? Então, um dos principais deve ser a agricultura, certo? Inclusive a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o PIB do agronegócio deve ter um crescimento de 3 a 5% já para o começo de 2023, tá? Claro, devemos tomar cuidado com alguns custos, né? A alta dos insumos como fertilizantes, por conta da guerra da Rússia, certo? Toda aquela situação, e a Rússia ela é um dos maiores fabricantes dos fertilizantes, então com isso acaba aumentando um pouco o custo, mas ainda assim o agronegócio é uma boa estratégia aí para se pensar, para desenvolver esse cenário junto à economia, tá? E justamente olhando, obviamente, para os custos, que surge uma grande oportunidade, né? Então a criação de negócios utilizam, inclusive a tecnologia, como a gente fala de startups, né, para otimizar o campo, como nós temos diversos exemplos aqui, inclusive na nossa região de Santa Catarina, certo? Porque nos últimos anos surgiram e cresceram, né, no país as startups, onde a gente vem falando bastante aqui sobre todos os seus preceitos fundamentais e que obviamente reduzem, certo, a utilização aí no campo do agronegócio e auxiliam no rastreamento na cadeia e trazem ganhos e produtividade, certo? Então as startups elas vêm auxiliando muito na questão do agronegócio, com a diminuição de custos, insumos, etc. Vamos ficar de olho aí. Em segundo, que também é uma previsão muito grande, muito boa em relação à saúde, e mais notadamente para a telemedicina e a saúde feminina, certo? Porque o setor da saúde está em evidência desde o início da pandemia, certo? Lá em 2020, né? Neste campo, a telemedicina é um dos destaques citados por especialistas como a oportunidade para a construção de bons negócios, tá? Eles destacam que, embora a realização de consultas virtuais tenha sido para ficar, muitos médicos ainda estão se organizando para esse novo cenário. Então, para pequenos e médios empreendedores, há uma oportunidade de criação de empresas, tá, que ofereçam alocação de espaços, equipamentos ou plataformas digitais. Aí as startups vêm de novo nessa vertente, tá bom? Vocês veem que as startups estão sempre aliadas à tecnologia. Um terceiro cenário provável e muito bom também é com relação aos pets, né? Pensando além apenas do varejo, né? Mas como um setor produtivo também. É um setor de atuação de grandes varejistas já consolidadas no Brasil, como vamos falar da Pets, vamos falar da Pitlover, vamos falar da Ecobase. Então são segmentos, certo? Então o segmento animal de estimação ainda tem espaço para quem quer montar um negócio, afirmam obviamente os especialistas, tá? Há muitas possibilidades para pequenas empresas de higiene e embelezamento, tá? Alojamentos, enfim, e treinamento para pets. Isso aí até o nosso próprio analista, o professor Carlos Metz, o presidente do Sebrae, já informou isso esse ano de 2022. Então é um mercado muito grande, que está crescendo muito e talvez ainda com uma deficiência de uma boa ideia de startup para o segmento. Um outro serviço que eu trouxe aqui hoje para falar um pouquinho para vocês foi com relação às aulas marketing e bem-estar. São serviços, certo? Vamos falar da Kenter, da FGV. Eles afirmam, né, que o sucesso de todo negócio
em seu estágio inicial, passa muito mais pela linha de despesa do que pela linha da receita, né? Isso porque as despesas iniciais costumam ser altas e o retorno da demora a aparecer efetivamente, né? Então, em um ano desafiador como 2022, buscar setores com despesas menores é a saída, né? De repente. Mas a gente sempre fala, ainda que a FGV tenha feito esse panorama, sempre falo sobre a boa estratégia da utilização dos nossos ensinamentos aqui na Startse, que é desenvolver sempre um bom, sólido plano de negócio, né, um modelo de negócio para viabilizar todas essas questões. Tá? E ainda sobre o serviço, sobre as aulas marketing, né, eu acredito que vale a pena olhar para esse setor de serviços, efetivamente. Nesses segmentos há oportunidades que permitem que um empreendedor trabalhe de casa, certo? E isso aí vem se consolidando por conta da própria pandemia, inclusive na área de vendas, né? Enfim, alguns dos maiores nichos, né, que eu avalio com grande potencial na área são de consultoria de marketing digital, certo? De produção de conteúdo para blogs, entre elas aulas particulares para crianças e adolescentes e serviço de beleza e bem-estar, tá? Então, esse segmento das aulas, né, dos ensinos à distância pela internet ainda é muito válido. Em sequência aqui, em quinto lugar, a gente elenca os alimentos, né? Os alimentos também, como nós temos aí os deliveries, né? Os produtos saudáveis e de dark kitchens, certo? Então, o que eu falaria sobre essa questão seria o seguinte, que é um dos nichos mais procurados entre os micros e pequenos empreendedores, certo? O setor da alimentação passou por importantes transformações ao longo dos últimos 2 anos, 3 anos, né? Em 2022, o cenário de inflação, né, esteve em alta, deve impactar os custos, mas especialistas acreditam que os novos hábitos de consumo do delivery e com a retomada das refeições presenciais, se a variante da Covid-19 permitir, oferece boas oportunidades para quem quer montar um estabelecimento. Então pode ser que tenha um retorno aí na questão do estabelecimento físico, não deixando de levar em consideração que uma das maiores startups do mundo, que fazem delivery, que fazem entregas, certo? O iFood, propriamente dito, cresceu demais e não vai perder mercado em 2023, porque já se consolidou no gosto do consumidor, certo? Mais uma dica aqui para nós, eu falaria sobre os e-commerce, certo? Bens essenciais e vamos dizer assim, de comunicabilidade, certo? O bom visto do e-commerce brasileiro, né, nos últimos 2 anos deve continuar, tá? Para 2023. Mas com uma economia mais fraca, quem quer vender produto, eu acredito que deve apostar em bens essenciais como da saúde e alimentos, certo? Outras possibilidades para tornar os negócios menos voláteis é investir em produtos com alta recorrência, tá? E oferecer opções de assinaturas. Foi essa a estratégia que fez na Wine, o maior clube de venda de vinhos do mundo, crescer exponencialmente no ano de 2022, e isso que nem acabou o ano ainda, né, meus amigos? Então essa questão do B2B ela é extremamente importante, certo? Inclusive para a criação de startups nesse setor, né, as oportunidades, nem sempre ela tem que ser B2B ou B2C, né? Então, às vezes, a própria questão trabalhar de empresas para empresas é muito bom também. Com relação a mais uma que eu elenquei aqui para finalizar, seriam as franquias. E as franquias, notadamente, quando se fala em casa e saúde. Então, para quem quer investir em um negócio já formatado, né, como é o caso aí das franquias, o próprio McDonald's, né, seria um
bom exemplo, as franquias elas continuam sendo uma ótima opção, né? Após, vamos lá, a queda dessas questões de franquias em 2020, o faturamento das empresas desse setor voltou a crescer em 2021 e 2022 e tem uma tendência de crescimento maior ainda para 2023. Foi um dos segmentos que teve a maior alta até o terceiro trimestre de 2021 e no segundo trimestre de 2022, tá? Que foram também, além dessa questão de alimentos, foi de turismo e hotelaria, certo? Que foram impulsionados pela baixa aí do coronavírus, tá? Mas especialistas também alertam que o aumento de casos da Covid, se ocorrer, né, pode fazer que o segmento sofra novas perdas em 2023, mas eu acho que não é o que vai acontecer, porque a Covid aí já está dando os seus sinais de não estarem mais entre nós, né? Então, com certeza, o ramo da franquias também é um ramo de mercado muito bom, né? E além disso, a própria pesquisa e conversas com outros franqueados de marca, né, que já estejam interessados, é um passo fundamental para a definição, né, de investir ou não no negócio. Claro que talvez uma terceira dica é não utilizar todo o capital disponível para a compra da franquia, né? Se você tem ao todo 100 mil, precisa procurar uma franquia ali que gire de 30, 40 mil reais, porque o negócio vai exigir mais capital ao longo dos meses, né? Então a gente tem que estar sempre ligado nessas questões de não raspar totalmente o tacho, certo? E sempre lembrando que devemos sempre avaliar as questões de segurança ao fazer qualquer atividade, certo? Através de um bom modelo de negócio, falo de novo, fazendo um bom plano de negócio, e isso nós aqui da Startse a gente faz e auxilia você a fazer isso, inclusive mostrando qualquer dessas ideias ou startups que você pode fazer a custo zero. A gente mostra, como eu já mostrei em outros vídeos, as formas de captação de investimentos, certo? E mostrei algumas, existem diversas outras, e é o que a gente busca aqui, é mostrar para você que é possível você tirar as ideias da cabeça, transformá-las no papel, sem que você tenha dinheiro para isso, e a coisa de fato acontecer, sem mimimi, sem mais delongas e sem deixar você postergar o seu sonho mais para frente ainda do que já passou. Então, se você gostou desse conteúdo, continue compartilhando em nossas redes sociais, continue, nos dê o seu like, nos dê o seu joinha. Qualquer dúvida, mande para nós no direct ali, mande o seu e-mail também, para que você receba cada vez mais informações importantes, né, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sobre todas as oportunidades e as melhores oportunidades que você pode ter, como eu elenquei hoje aqui, que foram 8 oportunidades ótimas: o agronegócio, telemedicina, sobre os pets, sobre os serviços de aulas, marketing, bem-estar, alimentos, e-commerce e franquias, notadamente estudadas por especialistas ao longo do ano de 2022, certo, minha gente? Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Um abraço.